Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom pessoal, como é que vocês estão? Aqui é Dia, tô com meu café em mãos. E bom, no vídeo de hoje, como vocês já viram na tela, estarei contando para vocês como foi a minha experiência no segundo ano da Faculdade de Medicina. Primeiro eu me apresentar, sou Guilherme Botelho, tenho 21 anos e estudo Medicina na Argentina. Bom, como eu falei, estarei detalhando para vocês aqui como foi a minha experiência no segundo ano da Faculdade de Medicina, mais precisamente na universidade que eu estudo, que é a Fundação Héctor Barceló. E, bom, tá tirando algumas dúvidas e já expor aqui algumas coisas que a galera já pergunta, quais são as matérias, como é dividido e afins. Bora pro vídeo. Bom pessoal, primeira pergunta, quais são as matérias? No segundo ano, as matérias que vocês estarão cursando serão APS, que é a Atenção Primária de la Salud, que é uma matéria quadrimestral. Vocês estarão cursando Anatomia, que é uma matéria anual, que vai ser dividida em 3 eras e o final. As 3 eras você vai estar estudando locomotor na primeira era, esplacnologia na última era e neuroanatomia. Bom, eu só investi a ordem aqui, mas basicamente é isso. Primeiro locomotor, neuroanatomia e esplacnologia, sim? E EG, que é o combo, né? Que seria dividido em histologia, embriologia e genética. E basicamente o modelo de prova vai ser igual para todas, para que você esteja regular em cada era, para que você esteja apto para fazer a final. Bom pessoal, peço desculpa devido a alguns barulhos, porque estou fazendo obra aqui no prédio aqui, enfim. Segunda pergunta, como funcionam as eras? Basicamente as eras são os parciais, né? Então, você, igual eu falei, vai estar dividido, vou estar usando como exemplo aqui a anatomia, vai estar dividido em 3 eras cada matéria. Então, no caso cada tema, né? Locomotor, onde você vai ver osso, músculo, região topográfica, etc, etc. E você vai ter aí mais ou menos uns 3 meses, né, para estar estudando e estar rendendo o exame escrito. E assim que você aprova o exame escrito, logo provavelmente na próxima semana já é o seu oral. Então, um exemplo prático é esse, de como funciona. Você começa ali o ano em fevereiro, normalmente final de fevereiro, início de março. E aí você vai estudando março, abril, maio, no começo de junho você rende escrito e rende o oral. Ano passado, na real, eu fui render o escrito dia 1º de junho e rendi o oral, foi mais ou menos ali dia 7, dia 6, alguma coisa assim. Bom pessoal, as eras são basicamente isso. E aí você depois já tem neuroanatomia, aí já começa logo, assim que você rende o exame oral, normalmente já tem aulas disponíveis na plataforma de neuroanatomia, ou seja, da era conseguinte. E assim vai seguindo, aí depois tem as férias de verão, volta, já tem mais algumas 2 semanas para estudar e já rende o escrito, faz o exame escrito, se está aprovado, vai para o exame oral e tem que ser aprovado também no exame oral, beleza? Não tem muita novidade, algo tão diferente não. É basicamente isso, são 3 eras e para você poder estar rendendo no exame final, você tem que estar regular em todas as eras. E o mesmo vai funcionar para histologia, embriologia e genética. São um rango de temas, ou seja, um limite de temas que eles vão colocar para histologia, para genética e para embriologia. Então você vai ter esse limite de temas que vão fazer interconexão entre si. E aí basicamente você vai ter que saber bem o tema de histo, bem o tema de genética e bem o tema de embriologia, porque a sua prova, a sua era, ela vai estar abarcando todos os 3 temas em conjunto. E aí você aprovando o escrito, você vai para o exame oral, em que o professor pode começar te tomando genética, outro professor te toma êmbrio, outro professor te toma histo, e você tem que conseguir nota média em todos, mínimo, para você ser aprovado. Se conseguir mais, perfeito. Bom pessoal, a matéria que eu achei mais difícil, ou a matéria que eu tive mais facilidade? Basicamente no segundo ano tudo foi muito novo, porque o pré-grado, eu tenho um vídeo aqui no card como funcionou, se vocês tiverem interesse pode dar uma olhada lá, mas a grandes rasgos assim, a matéria que eu tive mais facilidade por gostar mais, então foi mais questão de afinidade pela matéria, foi genética. Isso acabou me ajudando muito no combo de EG, né? Porque basicamente genética é uma matéria que a maioria das pessoas não dão o devido valor, porque fica mais afissurado com histologia, embriologia, e aí genética por ser alguns conceitos, muitas coisas um pouco mais, como posso dizer, chatas de memorizar, aí o pessoal acaba deixando de lado. Mas como eu gosto mais da área, aí eu tive mais facilidade porque
eu já gostava de estudar isso e êmbrio, então toda vez que eu estudava genética, eu já estudava, conseguia ter mais horas de estudo ali, porque já era uma coisa que eu gostava. Então isso acabou me gerando, isso acabou me facilitando, digamos assim, né? Tive uma facilidade maior com esse tema. E a anatomia eu achei mais difícil, a cátedra de anato, porque a anatomia é muita decoração, são muitos temas, a gente tem que fazer relação, e basicamente locomotor não vai ter relação com neuro, nada, a maioria das coisas não tem relação, e só depois que você vai para a esplacnologia, neuroanatomia é muito teórico, então você tem que pensar muito, imaginar muito, e enfim, a anatomia eu achei mais difícil. E a PS é uma matéria que não é difícil, a atenção primária da saúde, porém é uma matéria que se você não dá atenção você reprova, porque você tem que parar o que você está fazendo aí, o que você está fazendo anatomia para estudar PS, que a maioria das pessoas não querem fazer. Então se você já está chegando para estudar PS2, recomendo que você dê devida atenção para PS2. Bom pessoal, troquei um pouco a persona aqui, mas aproveita para falar com vocês também uma coisa que o pessoal me pergunta muito, se dá para trabalhar e estudar aqui. Bom, isso é uma pergunta que eu respondi também em um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui, sobre documentação e tal, como eu vi. Mas basicamente, pessoal, é viável sim, é possível, mas é uma coisa que você vai precisar de ter muita organização com a sua rotina, dependendo da facilidade como você pega o conteúdo. Por quê? Porque você vai precisar ter uma organização com isso, porque os trabalhos aqui vai depender de onde você estiver trabalhando, né? O tipo de trabalho que você conseguir, se você é um trabalho em branco, um trabalho em negro. Posso explicar em outro vídeo como funciona isso, mas qual vai ser a sua carga horária, qual vai ser o seu horário na faculdade. Normalmente o pessoal que trabalha pega o horário da noite, mas assim, a gente não pode excluir, né, o fato de que é super cansativo, mas é algo que é possível sim. Pessoal, também outra pergunta no caso, qual dica, né, eu poderia passar para vocês em relação aos estudos com as 3 matérias, né? Bom, no meu Instagram, eu vou deixar ele aqui para vocês, no Instagram pessoal, eu fiz um vídeo lá falando como foi minha cursada de EG Anatomia em relação às provas orais e algumas dicas também que ajudou com que eu tirasse 10 em EG e 8 em Anatomia, isso no caso no exame final. A dica que eu posso dar para vocês, pessoal, é o seguinte: delimitar prioridade nos temas em que você tem mais dificuldade, porém, não anular o fato de que você tem que estudar todos os dias aquele tema que você tem mais facilidade. Ou seja, sempre vai ter aquele tema que você tem mais facilidade. Por exemplo, no meu caso, genética. O que eu fiz? Eu via que eu tinha mais eu percebi que eu tinha mais dificuldade em histologia. Então, o que eu fazia? Eu dava uma prioridade maior para histologia e já fazia algumas relações que dava para fazer, né, ali com embriologia. Porém, todos os dias eu tentava, quando eu estudava EG, né, eu tentava estudar sempre um pouco mais genética. Então, eu sei que de genética, como eu tinha mais facilidade, eu estudava menos, mas eu estudava todos os dias. E com isso, eu conseguia sempre estar em dia, entre aspas, aí, com a matéria. E a anatomia era a mesma coisa, só que isso em cada tema. Por exemplo, locomotor. Locomotor, provavelmente você vai ter mais facilidade em classificar um osso, em identificar um osso, saber os acidentes ósseos, etc. Mas você vai ter mais dificuldade em falar os limites e os conteúdos de uma região topográfica. Então você foca mais em região topográfica, mas todos os dias, se possível, revisa ali um osso, entende? Revisa o osso, revisa os acidentes, etc. Isso vale para todas as outras matérias e, bom, me ajudou e acho que pode ajudar uma boa parte das pessoas, que no caso não deixar o conteúdo acumular e sempre estar repassando ele, sempre estar vendo aquele conteúdo para que você consiga sedimentar essa memória. Pessoal, focando na temática de como são as provas orais, bom, basicamente a recomendação saiba o espanhol bem, né? Tipo assim, isso é o básico, até meio assim estranho a gente falar saiba o espanhol, sendo que você está vindo para o país hispanohablante, mas realmente você ou vem preparado ou se prepare aqui, mas se prepare, tipo assim, de verdade. Estude realmente o idioma, aumente a quantidade de melhore o seu vocabulário no idioma e etc. E sempre estar ali buscando conciliar isso com a medicina, principalmente para os exames orais. Porque os professores, às vezes, não falam muito rápido, às vezes eles vão contrair uma palavra, e isso em espanhol e rápido vai complicar. E no segundo ano, alguns professores sim têm paciência, porque eles pensam, tá no começo da faculdade, etc, então vamos deixar passar. Só que isso ao longo dos anos já não tem tanta tolerância. E no segundo ano você vai perceber alguns professores que já não vai ter tolerância com esse tipo de coisa. Então, em relação ao idioma,
é o básico, né? Saiba o idioma bem, ou pelo menos tenha segurança que você entende e consegue dialogar. Mesmo que você tenha dificuldade um pouco para falar, você consegue compreender o que foi perguntado, o que foi falado ali, e você consegue formular uma resposta. Mesmo que demore um pouco, mas você consiga formular uma resposta. Isso já vai te ajudar bastante. E é o básico para que você já consiga aí ter uma dominância no exame oral. Vai contar muito para sua postura isso. E os exames orais, pessoal, basicamente, eu já falei de EG, histologia e biologia genética, os professores, eles vão chegar para você, pode começar com EG, pode começar com histologia, pode começar com genética, pode começar com embriologia, vai depender do professor que você cair. Tem professores que tomam todos os 3 temas juntos, ele pode ficar brincando de um para o outro, e pode ser que você caia com um professor que vai te tomar somente genética, com um professor que vai te tomar histo e embrio. E assim vai indo, vai ficar nessa roleta russa. E a anatomia é só um professor normalmente, um professor ou um ajudante. É só um professor da cátedra ali mesmo que você caiu, ele vai chegar e falar assim, bom, qual é o seu nome, vai colocar sua folha lá, e aí ele vai começar segmentando seu exame. Então ele pode chegar do mais fácil ao mais avançado, com o limite do tema, né? Por exemplo, você falou com motor, neuro, e ele pode chegar já no mais pesado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da prova de neuroanatomia. Na prova de neuroanatomia, o professor, que é um professor de cátedra, ele pegou minha folhinha, meu nome, meu DNI e tudo, e aí ele foi lá e me perguntou, no começo da prova, o que é isso daí que você está vendo? Aí eu tinha um crânio. Aí eu falei com ele, é um crânio, e aí eu comecei a falar. Basicamente, eu escolhi um crânio, porque na real eu tinha 3 preparados na minha frente, de lóbulos de cerebelo, e tinha um crânio, e tinha uma bóveda, né, cranial, que é basicamente os 2 parietais e um frontal, e uma parte do occipital somente. Só que eu falei, eu não vou pegar esse aqui também, que é só a bóveda cranial, porque ele vai ser muito superficial para a explicação, então eu peguei o crânio. Então no crânio eu conseguia falar o que era um víscero-crânio, né, que são os ossos faciais aqui assim, e o que era o neurocrânio, que aí já é a parte, né, que vai proteger, digamos, o encéfalo e etc. Mas, assim, de a grosso modo, né? Aí eu peguei esse crânio e expliquei tudo. Aí eu fui explicando tudo que eu sabia, as articulações e etc. Ou seja, eu considero que a minha prova ela começou do básico para ir subir no nível. Aí ele começou a me apontar acidentes. O que era tal acidente do osso temporal, o que era tal acidente do osso esfenoides, o que se insertava ali, ou seja, que músculo que se inserta ali. Então você começa do básico e ele vai aprofundando. E aí depois daí ele já partiu para mim explicar qual que era o par 7, que é o par facial. Então eu tive que classificar, falar recorrido, falar o nome, falar o que é importante. Aí ele costuma jogar alguma relação clínica e afins. Outra coisa que ele me perguntou também, funções cognitivas superiores, basicamente como que está relacionado à memória, como que está relacionado ao planejamento de atividades, como que a gente tem isso no cérebro. Me pediu um exemplo de via que está relacionado com a aprendizagem, aí eu tive que dar um exemplo da via que está relacionada com a aprendizagem. Ele me pediu também em neuroanatomia ele me pediu qual era a via termalgésica, que no caso seria a via relacionada com temperatura e dolor, ou seja, dor e temperatura, e a via do tacto protopático, se eu não me engano, que é o tacto grosso, né? E aí primeiro eu falei do tacto grosso, depois eu falei a de dor e temperatura. Aí no que eu tava terminando dor e temperatura, ele falou já está ali, etc. Mas isso é só um exemplo, né, pessoal? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Basicamente eu tentei resumir aqui para o vídeo também não ficar tão longo, como funciona o segundo ano da faculdade. E assim, não tem muito segredo, estar regular no mínimo em 2 para estar apto para o 3º ano. E, bom, é isso, são eras e cada era vai ter o escrito e vai ter o oral. E para você fazer o final, você precisa estar regular em todas as eras, entendeu? E a PS, por ser quadrimestral, você vai cursar durante esses 4 meses, né, 3/4 meses aí, a matéria, vai ver todo o conteúdo teórico e tem a PS prático e teórico. E aí, quando você faz a escrita do teórico e do prático e a prova, você vai ser submetido a um oral que vai ser o azar, que vai ser ou teórico ou prático. Se você cai no teórico, você tem que aportar conteúdos teóricos. Se você cai no prático, conteúdos práticos. E ali, com a sua nota já de oral, você está aprovado. E aí você já acabou essa matéria no ano, vai ficar por conta somente de EG e anatomia. Bom, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.